Amém. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. A gente viu essa parte aí, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A gente viu essa parte na semana passada e a gente vai continuar falando de Jesus hoje, quando fala que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, foi exaltado à direita de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Esse trecho aqui do Credo Apostólico, a gente vai enfatizar a historicidade, a morte e ressurreição de Cristo, exaltação e juízo. E aí a gente conclui essa segunda parte do Credo Apostólico sobre a pessoa do Filho, né? O Deus Filho. Então vamos lá. Por que o Credo faz questão de dizer que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? Por que será que eles acharam necessário citar Pôncio Pilatos? Se a gente está falando sobre aquilo que é essencial na nossa fé, por que citar Pôncio Pilatos? E aí quando a gente vê isso, percebe que aqueles que articularam essa confissão, e como a gente viu, ela foi ganhar sua forma definitiva lá no VI século, eles se preocuparam em mostrar a historicidade do Evangelho, da fé cristã. Mostrar que a fé cristã não é um mito. A fé cristã não é uma coisa inventada pelo homem, ela de fato aconteceu, ela fala de fatos, e o próprio Evangelho mostra isso para nós, essa importância de registrar fatos para nós. Lucas, por exemplo, no capítulo 1, dos versos 1 a 4, olha o jeito que ele começa o seu trabalho para Teófilo. A gente sabe que Lucas e Atos é o mesmo trabalho, o mesmo livro, e ele dirige a Teófilo. Olha o que ele fala: tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Então você vê, principalmente no versículo 1 e no verso 3, ele fala assim: eles narraram fatos, ou antes de mim já tiveram narrações de fatos sobre, ou seja, a vida de Jesus é um fato. E aí ele fala: eu fiz uma pesquisa minuciosa, fez um trabalho de um historiador. Lucas era um historiador. Ele fez um trabalho, falou com as testemunhas, e aí ele vai dizer: eu fiz um trabalho minucioso para registrar conforme aconteceu. Então a gente vê que há essa importância de mostrar que o cristianismo, que a pessoa de Jesus, foi um fato histórico, né? A história do Ocidente é dividida entre antes e depois de Cristo. Cristo marcou, ele parou a história. Hoje, dificilmente outras religiões desacreditam da historicidade de Jesus. O islâmico não duvida de Jesus. Ele pode não crer como nós cremos, mas ele não duvida de que houve um homem chamado Jesus. O judeu não duvida de Jesus. Ele não crê que Jesus é Deus como nós cremos, mas ele não duvida de Jesus. Quem duvida de Jesus, e muitos ateus falam, eu mesmo trabalhei com um que uma vez veio mostrar como algumas religiões antigas falavam de um Deus que se sacrificava, insinuando que o cristianismo é um outro mito, uma outra história. Só que a diferença do cristianismo para Krishna e outras é que o cristianismo aconteceu e tem registros como esse que o Credo fala. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi um personagem que você encontra a história dele em Roma, né, que era o grande império, a grande potência, e há registro desse julgamento com Jesus. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Eles fizeram questão de falar. Esse túmulo era de José de Arimateia. Ou seja, dá para a gente averiguar isso historicamente. Você pode pesquisar historicamente. Então, quem diz que o cristianismo é um mito, é uma pessoa que não percebe quão ignorante ela está sendo em relação a como se pesquisa a história.
né? Eu falei do Krishna, o C.S. Lewis ele vai dizer assim que Deus, na misericórdia e graça dele, permitiu que esse enredo do evangelho, de um Deus que sacrifica pelo homem, tivesse presente em outras culturas. Aí ele dizia assim, o cristianismo é um mito que aconteceu, né? Jesus de fato veio ao mundo, é Deus encarnado, e aí ele se tornou palpável essa narrativa que já existia pela graça em outras culturas, de modo que quando o missionário chega, ele fala, ó, essa narrativa aí aconteceu em Jesus, se cumpriu nele. Ele é Deus, o Deus que se fez carne. Então, assim, eles estão preocupados com esse registro. As pessoas que duvidam, como eu falei, são ignorantes em relação a como que vai averiguar a historicidade de um personagem. Então, por exemplo, você tem dois fatores, pelo menos, que dão a credibilidade para esse fator histórico. Primeiro, a questão bibliográfica. Quanto mais próximo o texto do personagem histórico, mais veracidade você tem. Ou da cópia original para as cópias mais próximas, né? A gente sabe que, como o papel era perecível, tinha que ficar fazendo cópias, né, para continuar a história, né, para passar adiante. Então, quanto mais próximo o personagem da cópia mais antiga encontrada, mais veracidade sobre a vida dele, né, que é a historicidade dele. Então, quando a gente duvida do cristianismo, da vida de Jesus, a gente deveria duvidar de outros personagens da literatura clássica. Por exemplo, Platão. Entre a vida de Platão e a cópia mais antiga que encontraram, você tem um período de 1.200 anos. E quem que duvida que Platão existiu? Ninguém. Mas o pessoal quer falar de Jesus. 1.200 anos da vida de Platão até a cópia mais antiga que encontraram sobre ele. Tucídides, outro personagem, demorou 1.300. E Aristóteles, 1.400. 1.400 anos depois que encontraram uma cópia da vida. Então, a cópia mais antiga encontrada da vida de Aristóteles demorou 1.400 anos. Agora, sobre Jesus, sabe quantos anos foram? De 25 a 50. Aí o pessoal fala, não acredito que Jesus foi um personagem histórico. Então você tinha que duvidar de Platão, de Aristóteles, porque de Jesus da cópia mais antiga tem 25 a 50 anos falando. Enquanto desses caras tem 1.200, 1.300, 1.400 anos. Aí um outro fator que tem a ver com os manuscritos. Quanto mais manuscritos escritos sobre uma pessoa, mais você pode juntar eles para ver se tem coerência e ver se de fato essa pessoa é real. Agora, as cópias antigas sobre Platão no mundo, e tudo que a gente conhece sobre Platão, vieram dessas cópias. Sabe quantas tem? 7. De Tucídides tem 8. E de Aristóteles tem 5. Agora, de Jesus, você tem 5.300 manuscritos. Se a gente juntar alguns trechos, algumas partes, mais os textos em latim, se juntar tudo, dá 24.000 cópias. Então você tem 5.300 manuscritos sobre Jesus, e se você juntar trechos encontrados, mais as cópias no latim, outros trechos, juntar tudo dá 24.000 manuscritos sobre Jesus. Enquanto os caras têm 7, 8, 5, Jesus tem 24.000. Você junta tudo isso e mostra a veracidade. Tem coerência, tem harmonia. Então assim, quando a pessoa fala, eu não acredito que Jesus existiu, ele simplesmente está falando uma coisa que revela uma ignorância muito grande. Porque do ponto de vista bibliográfico, dessa distância da pessoa para a cópia antiga, você tem uma proximidade muito pequena, né? E do ponto de vista do número de manuscritos, você tem uma evidência sobre Jesus que, assim, é gritantemente superior a Platão, Aristóteles, né? E Tucídides. Então, o credo faz questão de falar assim, Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, foi sepultado. Então dá para averiguar. O cristianismo tem base histórica. Aliás, tudo que a gente assimila como verdade, a grande maioria das coisas, você não vai lá pesquisar. Você aceita o testemunho de alguém. Então, quando você toma um remédio, você está com dor de cabeça, fala, eu vou tomar lá um paracetamol, sei lá, o ibuprofeno, que não sei o que você toma, Neosaldina. Você nunca pesquisou, você não fez aquele remédio, você não foi averiguar se ele funciona, você acreditou no testemunho do médico, dos pesquisadores. A gente confia no testemunho das pessoas e toma como verdade. E o cristianismo é testemunho. Eu venho anunciar aquilo que outras testemunhas oculares andaram com Jesus contaram.
E aí Lucas fala, eu fui conversar com cada uma delas, eu fiz uma pesquisa minuciosa. E o credo fala a mesma coisa, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Você pode ir lá averiguar a vida de Pôncio Pilatos, você vai ver que teve um julgamento lá um dia. Ele libertou Barrabás. É fonte histórica, ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Então o credo fala desse ponto da historicidade. É importante para nós, para a gente não se envergonhar. Tem muito, como eu falei, mais base histórica sobre Jesus do que outros personagens que ninguém duvida da literatura clássica. Aí ele vai falar, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. Aí vai falar da ressurreição, ressurgiu dos mortos. E aí a gente entra na questão da morte e da ressurreição, né? Primeiro enfatizando a morte. Então a gente fala da cruz e geralmente olha para a cruz falando do amor de Deus. E de fato, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Só que a cruz não fala só sobre o amor de um Deus. Quando a gente olha para a cruz é uma cena terrível. Quem já assistiu Paixão de Cristo, tem muita gente que passou mal assistindo esse filme. Aliás, teve gente que teve ataque cardíaco no cinema na época que saiu. Tamanho a violência do castigo romano. Quem sabe uma morte mais cruel que alguém possa ter na vida. É cruel os açoites, todo o castigo que os prisioneiros passavam e que Cristo passou. E quando a gente olha para a cruz, então, para essa cena terrível, cruel, a gente não apenas vê o amor de Deus, a gente vê o tamanho da depravação humana, do nosso pecado. Porque Cristo teve que passar por aquilo por causa do nosso pecado. Então não fala só do amor, fala da nossa depravação, o como a gente é corrompido, depravado enquanto seres humanos. A cruz fala da ira de Deus em punir o pecado. De Romanos 1, 2 e 3, você vai ver que Paulo fala que a ira de Deus se manifesta contra a injustiça humana, que Deus vem com ira sobre o pecado humano. Ele vem para punir o pecador, e lá no capítulo 2 você vai ver que Paulo fala do dia da ira do Senhor. O grande dia da ira de Deus, que ele vai se vingar, que ele vai punir o pecador. E como que a gente escapa então dessa punição que Deus vai trazer sobre o pecador? Só tem um jeito, em Cristo Jesus. Efésios 5, 9 vai falar que é só em Cristo que a gente escapa disso, que a gente foge dessa punição, dessa ira. Porque ali Cristo foi oferecido como propiciação, sacrifício, propiciação é o sacrifício que afasta a ira pela expiação dos pecados. Então a ira de Deus foi afastada de nós, porque o sacrifício trouxe essa expiação e a gente consegue então ficar livre da ira divina. Essa é a boa notícia do Evangelho, que a gente bate, martela aqui constantemente. As religiões falam, faça algo, o Evangelho diz, creia e viverás. O que Jesus fala em João? Qual que é a missão nossa? Né? O que ele fala? Qual que é a nossa ação? O que a gente tem que fazer? Ele fala, creia naquele que ele enviou. Creia. Você precisa crer que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, que Jesus Cristo foi perfeito em obediência à lei, ele cumpriu a lei de Deus, e aí ele satisfez a ira divina, se sacrificou pelos nossos pecados, então a ira que via sobre nós, ele assumiu o nosso lugar, e hoje a gente tem paz com Deus, o texto fala. A gente consegue ter paz com Deus. Por quê? O sacrifício foi aceito. Então o Evangelho fala dessa boa notícia, a boa notícia da graça de Deus. A gente só precisa crer que Jesus Cristo cumpriu as justas exigências da lei, que Jesus Cristo foi perfeito e por isso o sacrifício dele foi aceito e hoje a gente tem paz com Deus. Eu falei alguns domingos atrás, o nosso papel é ficar em Cristo Jesus, se cobrir da justiça dele, ficar debaixo da graça dele, porque aí quando o Pai olhar ele vê Cristo e não vê a minha própria justiça. O nosso papel é confiar no mérito de Jesus. Você e eu não conseguimos cumprir a lei, mas Jesus cumpriu, ele teve mérito, então a gente confia no mérito dele. Você não tem que confiar no seu mérito. A gente tem que descansar o coração nele. Então, por isso que a gente não entra em neura. É quando você fica preocupado com a tua própria saúde. Ai, será que eu pequei e perdi? Então, você está confiando no seu mérito ainda. Você tem que confiar em Jesus. Quando você confia no mérito dele, você consegue ter paz no coração. Você respira. Afinal de contas, Cristo pagou e eu descanso nele. Aí, confiar até o final. Você se agarrar nisso até o fim. Não ser encontrado por Deus passando a confiar na sua própria justiça,
né, na sua obediência. Quem faz isso, se a Bíblia fala que isso é cair da graça, né, quando a gente deixa de confiar em Cristo, se desliga de Cristo, cai da graça, é gente que vai revelar que nunca esteve profundamente em Cristo. Quando a gente fala de salvação, lembra da parábola do semeador. Então fala que uma semente caiu e as aves comeram, que é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria e logo o diabo rouba. Tem uma outra que cai em terreno pedregoso. O que é? É o sujeito que a hora que vem a provação, a luta, a crise financeira, a doença, a morte, eu não quero mais saber de Cristo Jesus, não, achei que agora está tudo bom, eu não sabia que era tanta provação, e ele abandona. Você vê que nenhum desses casos a planta cresceu, mas nos dois últimos ela começa a crescer, só que uma é sufocada pelos espinhos, é gente que ficou enredada pelo sistema desse mundo, pelas vaidades da vida. Você viu que estava crescendo, mas foi enredado. Mas na verdade nunca foi cristão genuíno. E só uma que dá fruto. Esse aí é o crente genuíno. Esse é o crente verdadeiro que dá fruto até o final. É o sujeito que vai descansar até o fim na justiça de Cristo Jesus. E aí o credo fala da ressurreição. E a ressurreição é importante porque dá certeza da libertação e da nossa vitória. 1 Coríntios 15. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. É inútil, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Por quê? O fato dele ressuscitar dá certeza, opa, o sacrifício foi aceito, por isso que ele ressuscitou. O Pai aceitou, por isso que ele voltou dentre os mortos. É para dar certeza, garantia que o sacrifício foi aceito. E também para nos dar poder, habilitação para vencer as pressões do mundo, da carne e do diabo. É saber, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, que o mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos opera na minha e na sua vida. Você saber que a mesma virtude que ressuscitou Jesus opera em nós. Se a gente tem certeza disso, não tem desculpa para dizer, eu sou fraco, não sei o quê, porque você tem uma virtude muito grande habitando em você. É que nem sempre a gente se dá conta do tamanho desse poder que está à nossa disposição. Nem sempre a gente vai se alimentar desse poder, buscar no Espírito Santo de Deus, mas está acessível a nós. A gente pode vencer as pressões do mundo, da carne e do diabo, porque isso está acessível, foi entregue a nós. Então a ressurreição não apenas dá certeza da libertação e da vitória, ela também nos habilita para vencer as pressões do mundo, da carne e do diabo. E aí o credo vai falar assim, então, que ele foi exaltado à direita de Deus e virá para julgar os vivos e os mortos, para julgar o mundo todo. Vai ter um dia do juízo. Primeiro fala da exaltação. O mesmo Deus que veio em humildade, que se humilhou, ele retorna em glória, ele retorna em majestade para o céu. Ele vem em forma humana, foi obediente até a morte de cruz e por isso foi exaltado à mais alta posição e foi lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi elevado, exaltado em majestade, em poder, e intercede por nós, o texto diz. João vai dizer na sua carta que ele intercede por nós. Paulo vai falar que ele está intercedendo por nós. Ou seja, ele está em majestade, em poder, intercedendo por nós junto ao Pai. Ele tem estima do Pai e ele tem uma condição exclusiva. Ninguém tem a mesma posição que Jesus diante do Pai. Ele tem uma posição, uma estima de Deus que é exclusiva. E aí ele pode usar, isso tinha que trazer consolo para o nosso coração, porque se Jesus tem glória, majestade, e tem uma grande estima do Pai, e uma condição exclusiva, o texto fala, ele está intercedendo por nós lá. Ele está orando, intercedendo pela nossa vida. Por isso que a gente não tem que temer. Porque por mais que a gente crê e peca vez por outra, tem um Deus Filho intercedendo, e ele tem toda a atenção do Pai, a estima do Pai, e ele está lá, olha, eu comprei eles, tenho as marcas, eu comprei cada um de vocês com o meu próprio sangue, está intercedendo por nós. Isso tinha que trazer consolo para o nosso coração. E ele foi exaltado, mas ele não está ausente da criação do mundo. O texto fala que ele habita em nós por meio do seu Espírito. Ele está presente. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é porque ele foi exaltado à direita de Deus, significa que ele está ausente, que ele não nos ouve. Não, ele habita dentro de nós numa condição
maior, mais sublime do que os discípulos que tiveram Jesus no ministério terreno. A condição do cristão hoje é ter Deus dentro dele. É como eu falei, nem sempre a gente para perceber o tamanho do poder que está à nossa disposição. A nossa condição é maior, é um privilégio maior ainda. A gente tem Deus habitando em nós. E aí o credo vai falar, para a gente caminhar para a conclusão, do juízo. Ele vai ter um dia do juízo. Ele sai da ação do passado, da situação, da ação presente de Deus em nós, para destacar o futuro. Ele virá. Um dia ele virá para julgar o mundo, vai julgar cada pessoa. Então, primeiro ele vem na primeira vinda e coloca em ação o plano de salvação. Mas depois vai ter o apogeu na segunda, ele vai julgar tudo, ele vai vir em glória e majestade, e ele vai vir para muitos com grande furor. Para aqueles que estão nele, a gente pode descansar o coração. Mas para aqueles que o rejeitaram, que o desprezaram, que profanaram o sangue da aliança, que pisaram naquilo que foi entregue a eles, esses encontrarão um Deus cheio de ira. E não tem essa de, como, por exemplo, o pessoal espírita que acredita que vai ter um aperfeiçoamento através de reencarnação. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem cabe morrer uma só vez e depois disso virá o juízo. Então, todo mundo vai enfrentar o juízo de Deus. Morre e enfrenta o juízo de Deus. Esses enfrentarão Deus com ira. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de se refugiar em Cristo Jesus. Mas desprezaram, viraram as costas para Ele. Para o cristão, ele vai ser julgado. Mas presta atenção, ele vai ser julgado, como a gente falou aqui, por alguém que conhece Ele plenamente. Então, Queiroz, você vai ser julgado por Deus, eu também, mas por alguém que te conhece totalmente. O C.S. Lewis fala que ele conhece inclusive a nossa matéria-prima. Às vezes a gente é tomado por umas lógicas legalistas, e o C.S. Lewis fala um negócio que eu gosto muito, num dos seus livros. Ele diz assim que, às vezes a pessoa foi gerada num lar muito saudável, um pai que deu muita atenção, uma mãe que deu muita atenção, e ele teve Deus trabalha numa matéria-prima, ele vai dizer, muito boa, porque teve muita coisa boa, instrução. E às vezes com toda essa bagagem boa que esse cidadão recebeu, ele não tem uma evolução, ele não tem um progresso, ele não cresce, não desenvolve. E às vezes a gente olha para um cara que teve uma vida totalmente desajustada, o pai abandonou, o cara apanhava, e você fala, meu Deus, uma matéria-prima que Deus pega para trabalhar ruim. Mas ele evolui, e para nós é pouco, mas Deus sabe de onde esse cara saiu e o tanto que ele cresceu na fé. E para nós, às vezes, e para o cara que teve uma bagagem muito boa, olha e fala, nossa, esse cara aí, pelo amor de Deus. Só que Deus conhece cada um plenamente e sabe de cada lugar que esses saíram. E para Deus olha esse cara e fala assim, a matéria-prima dele era horrível, esse cara cresceu muito na minha graça. Aos olhos de vocês parece que não, mas eu conheço de onde esse cara saiu. Eu sei o tipo de matéria-prima que eu estou trabalhando. Enquanto o outro que era para estar muito à frente não vai, porque se acomoda. Vive aquele cristianismo da moralidade, mas não vai adiante. Ele poderia ir muito além com toda a bagagem que recebeu e fica ali. Enquanto o outro teve pouca, teve um ar desajustado, quem sabe sofreu violência, abuso, e esse cara se refugia na graça, cresce um pouquinho que a gente despreza, mas Deus fala, eu sei o que eu estou fazendo na vida dele. Então, a gente vai ser julgado, mas por um Deus que nos conhece plenamente. Deus sabe a geração que a gente vive, sabe as dificuldades que a gente tem de ansiedade. Nenhuma geração teve um nível de ansiedade tão grande, porque a gente tem essas tecnologias que deixam a gente maluco. Sabe o tanto de apelo que o mundo traz para nós hoje. Você anda na rua, Deus sabe as tentações que você enfrenta. A gente vai ser julgado por alguém que nos conhece totalmente, que sabe o nível de pressão que você e eu enfrentamos. A gente vai ser julgado por alguém que está comprometido com a gente. Está totalmente comprometido com você.
Então, diferente de alguém que vai enfrentar um Deus que ele deu as costas, você vai ser julgado, vai ser julgado por um Deus que ele deu as costas, você vai ser julgado por um Deus que está comprometido com você. Que ele diz, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me enviar, eu não vou desprezar. Alguém que vai trabalhar, aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está comprometido conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O propósito é nos tornar como Jesus de Nazaré. Então a gente vai ser julgado por alguém que está comprometido com o nosso bem. Não só conhece cada um de nós, está comprometido com a gente. E nós vamos ser julgados por alguém que nós conhecemos e confiamos. A gente sabe do caráter desse Deus. A gente sabe como Ele é bondoso. A gente sabe o que o Filho fez por nós. A gente sabe a história que a gente tem com Ele. A caminhada que a gente tem com Ele. Então, você não tinha que descansar o coração quando fala de julgar. Eu vou ser julgado por Deus. Você vai ser julgado por alguém que conhece você totalmente. Você vai ser julgado por alguém que está comprometido com você. E você vai ser julgado por alguém que você confia, que você conhece. Então, para nós é consolo. Para nós tem que trazer paz ao coração. Já mais e mais. Então o credo fecha essa segunda parte sobre a pessoa do Filho, falando, olha, Jesus Cristo é um fato histórico e o Ocidente parou para reconhecer, e a gente conta o nosso calendário antes e depois de Cristo Jesus. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele pagou pelo nosso pecado, sofreu a ira de Deus, porque a gente estava em dívida com Deus, e o sacrifício foi aceito, o pecado foi expiado, e a gente tem paz hoje com Deus. Se quiser ler só esse trechinho aqui de Romanos 5,9, deixa eu abrir rapidinho, que eu citei ele e não falei, eu falei Efésios, Romanos 5,9. Romanos 5,9 diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a gente escapa da ira porque a gente foi justificado pelo sangue. E o sangue foi derramado por conta da propiciação. E a gente recebe essa paz com Deus. A ressurreição dá certeza da vitória, da libertação e nos habilita para vencer as pressões do mundo, da carne e do diabo. Jesus Cristo foi exaltado e pela sua condição a gente descansa, porque Ele intercede por nós, está presente conosco pelo seu Espírito, e um dia será um dia de juízo para o mundo todo, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, vamos ser julgados por alguém que nos conhece plenamente, que está comprometido conosco e quem nós conhecemos e confiamos. Amém? Damos graças, Pai, pela tua verdade da tua palavra, que esse credo destaca. E nós queremos, de fato, estarmos dia após dia agarrados nessa verdade, que o Senhor tranquilize o nosso coração, que nenhum tipo de dúvida venha parar sobre a nossa vida, mas que essas verdades tragam consolo para nós, e que possamos, Deus, não apenas guardar isso na nossa vida, mas especialmente transmitir para outros, porque essa é a fé cristã. Nós recebemos e nós passamos adiante para que outros venham passar adiante e que o Senhor nos encontre, Deus, bons mordomos desse tesouro recebido, que a gente transmita conforme esses homens nos transmitiram, que o Senhor nos encontre fiéis. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.